Nossa alegria, telespectadores, por estarmos com vocês com o programa ASP UF em Ação, da Associação de Professores Inativos da Universidade Federal Fluminense, e um convênio com a PROEX da nossa universidade. O nosso programa está começando uma série sobre a extensão na Universidade Federal Fluminense. E nós, nada mais justo de chamarmos o nosso atual pró-reitor de extensão, o professor Wainer da Silveira e Silva. Ele é originário do Departamento de Engenharia de Telecomunicações de nossa universidade. E, começando essa entrevista com uma questão: qual o conceito de extensão nas universidades federais? O conceito de extensão é um conceito que foi criado já há algum tempo nas nossas universidades, todas as universidades, e ele faz parte da nossa Carta Magna, que diz que todas as universidades têm que ter as atividades de ensino, pesquisa e extensão. E qual é a finalidade da extensão, qual é a importância da extensão? Muitas pessoas desconhecem. Quando nós perguntamos a qualquer aluno da nossa universidade o que é ensino, todos sabem. É muito simples. Ensino é a transferência do conhecimento. É a estrutura da universidade passando conhecimento para os seus alunos. Conhecimentos em sala de aula, conhecimentos no laboratório, conhecimento nas pesquisas que os alunos aprendem a fazer. É uma transferência de um conhecimento que está nas universidades. Todos sabem isso. Se a gente fala o que é pesquisa, também, novamente, todas as pessoas sabem. É a criação do conhecimento. Então, a universidade é um centro de conhecimento, de pesquisa, de desenvolvimento, e esse conhecimento ele é produzido nas nossas pesquisas, nos nossos laboratórios, nas nossas interlocuções entre os professores, entre os pesquisadores. Isso é a criação do conhecimento que leva a humanidade ao futuro. E a principal criação de conhecimento é feita nas nossas universidades. Mas quando se faz a pergunta quanto ao o que é a extensão, fica muito complexo. Nós temos professores, gestores e muitas pessoas dentro da universidade desconhecem o que é a extensão, o que é a atividade de extensão, o que são as ações de extensão. Eles acham às vezes que é filantropia, é pegar e ajudar a comunidade, que a universidade está aí para ajudar, para melhorar a situação social das pessoas. Não é simplesmente isso. Às vezes as pessoas pensam, não, a extensão é um local da universidade que dá muitas bolsas de extensão para os seus alunos, e assim vai uma série de perguntas, e as pessoas às vezes até evitam demonstrar que absolutamente não têm conhecimento do que é a extensão. No entanto, nós temos, por exemplo, uma dificuldade às vezes de colocar parâmetros, indicadores das ações de extensão, indicadores que mostram se uma universidade faz mais extensão do que a outra. É muito difícil colocar esses indicadores. Por quê? Porque a maioria das pessoas até desconhece o que é extensão. Mesmo as pessoas, às vezes, fazem atividade de extensão sem saber que estão fazendo extensão. A extensão ela tem dois objetivos muito importantes. Um deles, e o principal deles, é trabalhar os nossos alunos. Os nossos alunos, eu vou dar um exemplo, por exemplo, da engenharia, que é a minha área e é um exemplo que cai muito bem. Na engenharia, nós temos que ter, na parte do ensino, temos sempre os nossos alunos fazendo estágios no final dos seus cursos. Os alunos fazem estágio em empresas de engenharia, fazendo atividade de engenharia. Em todas essas atividades, o engenheiro ele tem que pensar sempre na questão também financeira, na questão técnica, mas a questão financeira também. Porque não adianta você fazer um grande projeto se ele custar muito caro e ficaria então inviabilizado. Em qualquer estrutura, em qualquer organização, qualquer empresa que um jovem vá fazer o seu estágio, ele vai ser vai aprender muito o que é a questão financeira em qualquer projeto, porque a empresa, para ela continuar, ela precisa de ter lucro. Não existe uma empresa que se faça a empresa que ela continue viva, ativa, se ela não tiver lucro. É a base das empresas. Então, o aluno de engenharia, que é o exemplo que eu estou usando, ele fica sempre pensando nisso.
não, eu tenho que trazer lucro para a empresa, eu tenho que fazer ações que tragam recursos financeiros para a empresa, porque é assim que a empresa existe. E aí, ele não sabe, às vezes, uma parte que é a mais importante da profissão dele. E isso vale para a engenharia, para a medicina, para a parte de ensino, para a educação, em todas as áreas. Qual é o objetivo real do indivíduo quando ele assume uma profissão liberal? Por quê? E para qualquer profissão, porque ele tem que saber que ele tem que dar uma contribuição para a sociedade. Então, nós temos as atividades de extensão, na qual os alunos, e no caso aqui eu diria os alunos de engenharia, eles estão localizados num projeto de desenvolvimento de alguma coisa dentro da área dele de conhecimento, mas com uma visão social, que é aquilo que ele está preparado para fazer. Que quando a universidade dá a ele um diploma de engenheiro, ele está altamente qualificado, não apenas tecnicamente, mas ele está ciente do que é a sua verdadeira função, auxiliar a sociedade, colaborar com a sociedade, com os conhecimentos que ele adquiriu na universidade. Sem jamais estar pensando em lucro. Ele está dissociado da questão financeira, em todas as áreas. O aluno da medicina, que está fazendo uma atividade de extensão, e no nosso caso, nós temos muitos alunos indo, por exemplo, lá para Oriximiná, dentro da floresta amazônica, ele vai imbuído de ajudar a comunidade, de sentir qual é a necessidade da profissão dele. E nós descobrimos, quando nós tivemos sucesso, olhando os relatórios dos alunos. Os relatórios, eles colocam muitas vezes assim, eu aprendi nessa atividade de extensão qual é realmente a finalidade da minha profissão. Eu aprendi aquilo que eu não aprendo nos livros nem nas salas de aula. Eu aprendi a interagir com as pessoas e ter esta visão da importância da minha profissão. Totalmente diferente quando o aluno está fazendo simplesmente um estágio, que sempre tem uma organização, uma estrutura que é básico na nossa sociedade e em qualquer sociedade, da questão financeira. Como é que aquilo se transforma, como é que aquela atividade se transforma em recursos financeiros que entram para a instituição e que entram também para aquele profissional. E é isso que é preciso fazer. É essa a principal atividade da extensão, auxiliar na mentalidade do jovem estudante. Ele saber que ele tem uma missão social, que ele está fazendo uma profissão, que ele está estudando para ser um profissional com uma visão muito forte de o que ele pode colaborar com a sociedade. A questão financeira tem que ser um detalhe menor. É claro que ele merece ter bons salários, mas esses salários são correspondentes àquilo que ele contribui com a sociedade, porque senão a sociedade não evolui. Nós temos, às vezes, problemas que seriam as pessoas terem uma profissão, estarem pensando simplesmente em quanto eles vão ganhar monetariamente, qual vai ser o dinheiro que eles vão receber. Não, nós temos que preparar nossos alunos para que eles entendam a importância de sua profissão. E é isso que nos traz o sucesso. É claro que para fazer isso, nós temos que trabalhar com as comunidades. Então, os alunos também participam auxiliando a comunidade. E é aí que entra o outro item importante da extensão. Ele é externo. E o que diferencia a extensão do ensino e da pesquisa? A extensão é muito mais para fora. A Universidade Federal Fluminense, e isso é muito bom para a nossa extensão, ela é uma das universidades mais interiorizadas do país. Então, a atividade de extensão é muito forte no interior da universidade, no interior do nosso estado e lá em Oriximiná também. Porque são campos em que a gente mostra o que os nossos alunos, orientados pelos coordenadores, podem fazer e traz um desenvolvimento, traz um crescimento para essas regiões. Então, nós vamos a áreas onde a universidade tem os seus polos, os polos da Universidade Federal Fluminense, e ali aparece muito o trabalho da extensão. Aparece muito como nós, uma universidade que tem conhecimento, que prepara os seus alunos, consegue modificar uma área, uma região ou uma cidade. E eu tenho experiência nisso porque eu tive muito tempo em Volta Redonda. E aí eu senti como nós podemos apoiar aquela cidade, como a cidade cresceu quando a universidade
resolveu investir, através do projeto Reúne, investir no crescimento da educação em Volta Redonda. Como impactou, o impacto que nós podemos fazer numa comunidade, numa cidade. No caso de Volta Redonda, e certamente em todos os outros nossos polos no interior do estado, o impacto não é naquela cidade apenas. Em Volta Redonda, a maioria dos nossos alunos, e nós temos um polo universitário muito grande em Volta Redonda, a maioria dos nossos alunos não são da cidade de Volta Redonda, mas são das cidades vizinhas e que vão para a Volta Redonda para ter um ensino de altíssima qualidade, de ótimo padrão de ensino, que não perde para nenhuma universidade no exterior, nos Estados Unidos ou na Europa. A qualificação dos nossos alunos é do mesmo nível, em alguns casos até melhor, e aqueles alunos que não teriam essa oportunidade se a Universidade Federal Fluminense não tivesse se interiorizando tanto. Então, essa é a questão da extensão. Eu espero que, tendo falado isso para vocês, dê para entender um pouquinho mais do que é a extensão, porque essa é uma atividade muito agradável e muito forte, não só para mim, mas para toda a equipe da PROEX, que vê na extensão um modo de auxiliar a sociedade, de contribuir e de contribuir também para a melhor formação dos nossos alunos. Nós estamos quase chegando ao final do nosso primeiro bloco, então talvez só vá assim começar a responder uma questão agora que nós vamos continuar depois. Quais as diretrizes da Pró-Reitoria de Extensão para os departamentos da universidade? Nós precisamos que os professores participem ativamente da atividade de extensão. Às vezes é difícil nós termos condições de explicar para os professores o que é a extensão e como eles podem ser bastante beneficiados e beneficiar os seus departamentos com a extensão. Porque a gente precisa, muitas vezes, de estruturar os departamentos para atividades extensionistas. E a gente precisa muito que sejam oferecidas atividades de extensão dos professores com os seus alunos, desenvolvendo ações extensionistas, e a gente procura divulgar isso da melhor maneira possível. Estamos chegando ao término desse primeiro bloco, mas fique conosco, telespectador, para saber mais um pouco sobre a extensão na Universidade Federal Fluminense, com o seu pró-reitor de extensão, o professor Wagner da Silveira e Silva. Neste segundo bloco do programa ASP UF em Ação da Associação de Professores Inativos da Universidade Federal Fluminense, em convênio com a Pró-Reitoria de Extensão, nós queremos continuar focalizando a extensão na Universidade Federal Fluminense. É claro que entrevistando em primeiro lugar o seu pró-reitor, o professor Wagner da Silveira e Silva. Professor, quais as diretrizes da Pró-Reitoria de Extensão para a coordenação dos cursos de nossa querida universidade? As coordenações dos nossos cursos são responsáveis pelo plano pedagógico curricular de cada curso. E esse plano pedagógico curricular precisa, e às vezes não contém isso no plano pedagógico, atividades de extensão. E isso faz parte das designações do MEC. Nós temos que ter, nesse plano pedagógico curricular, atividades de extensão para que os nossos alunos possam receber aquela visão do que é a extensão, aquela visão social e a importância do seu trabalho, como eu mostrei
como eu falei no primeiro bloco. E aí, nós temos hoje um programa muito grande do governo federal, do MEC, em que todos os ministérios participam, um número enorme de ministérios participam, eles passam recursos para as universidades para atividades de extensão. E é um edital muito grande e as universidades todas trabalham nessa parte de extensão para mandarem projetos ou até programas para Brasília. E lá eles são avaliados por todos os... são avaliados por alguns pró-reitores, e eu tenho estado sempre entre eles, são 20 pró-reitores e representantes de cada um dos ministérios. E aí eles avaliam os projetos de modo que um dos itens de avaliação é a inclusão, a existência no plano pedagógico curricular de pelo menos 10% dos créditos que os alunos recebam em atividade de extensão. E é muito difícil para nós conseguirmos convencer ou trabalharmos com as coordenações de curso para que eles sintam a importância de terem isso no seu plano pedagógico curricular. E assim sendo, nós estamos sugerindo eles criarem disciplinas extensionistas que mostrem o que é a extensão e mostrem a importância da universidade ter essa atividade de extensão. E quando nós concorremos no PROEST a recursos para aprovarem esses projetos e programas, é importante que nós tenhamos essa condição de modo a conseguirmos uma pontuação maior e temos mais projetos, mais programas apoiados pelo PROEST. Hoje, nós temos cerca de 2 milhões de reais anualmente entrando na universidade, carimbado apenas para esses projetos de extensão. Então, esse relacionamento com as coordenações de curso é muito importante, porque é muito importante que eles entendam a importância de ajustarem os seus planos pedagógicos para incluírem atividades de extensão. É muito importante, é muito jubiloso nós vermos como a universidade tem crescido através dos tempos, né? Ouvindo o senhor falar, o senhor tem um entusiasmo, e eu já disse aqui que o entusiasmo foi definido por uma pessoa bastante sábia, como o fogo do coração. Então, com esse entusiasmo, com esse fogo do coração, eu quero que o senhor nos fale um pouco como está a extensão na nossa universidade. A extensão da UF é bastante reconhecida no MEC. Nós temos tido um trabalho muito forte junto ao Fórum de Pró-Reitores de Extensão, que é uma organização que reúne todos os pró-reitores das universidades públicas brasileiras e que nós podemos, então, trabalhar junto ao MEC nessas condições. Eu já participei muito na questão do PROEST e a UF é uma das 10 universidades federais que recebem mais recursos do PROEST. Isso é muito bom para a nossa universidade. Então, mas a gente participa dos fóruns de pró-reitores, participamos ativamente, e isso tem feito a nossa universidade, a extensão da UF, ser bastante reconhecida. Nós conseguimos aumentar bastante esses recursos que entram. Nós tínhamos cerca de 1.400.000, ou coisa desse tipo, passamos a ter um pouquinho mais de 2 milhões de reais nos últimos anos, entrando na UF para atividade de extensão. Então, eu fico muito satisfeito que nós estejamos sendo bastante reconhecidos externamente, né, no país por nossas atividades de extensão, e inclusive atividades de extensão internacionais. Nós tivemos várias equipes indo ao exterior, na China, vários outros países em que nós temos essa atividade de extensão crescendo em termos de internacionalização. Professor, quais são as principais ações da UF no campo da extensão? Olha, aí que complica, porque se eu começar a falar dos nossos projetos de extensão, eu fico tão animado, tão entusiasmado, como a professora Tânia falou, que é difícil escolher algumas atividades para falar. Nós temos, por exemplo,
Deixa eu ver uma atividade interessante. Em Friburgo, na odontologia, a professora Flávia Maia, que tem um projeto interessantíssimo. E é um projeto de vídeo. A nossa equipe de mídia, né, de TV, está presente sempre lá. O que é esse programa? A professora leva os seus alunos para fazerem atividades de extensão, atividade de odontologia, nas casas de pessoas com deficiências mentais, com deficiências físicas, idosos que não podem se locomover, sempre pessoas com muitas dificuldades. E é muito interessante ver, através do vídeo, a visão dos alunos, a preocupação deles, como eles se tornam estranhos de ir atender aquelas pessoas. E aí, ao longo do processo, eles começam a atender e tal, e eles se acostumam, eles passam a entender que aquelas pessoas têm as necessidades que têm e que é a responsabilidade deles ajudarem, ficam felizes e totalmente entusiasmados com isso. Então, realmente, é uma atividade bastante interessante. Mas esse é só um exemplo, nós poderíamos citar aqui um monte de outros exemplos, porque nós estamos agora, essa semana, começando a fazer essa atividade que eu lembrei e falei. Mas temos muitas outras, bastante interessantes também. E agora nós deixamos um tempo livre para o senhor falar o que mais o seu coração pedir a respeito da nossa extensão na UF. Bom, a extensão, uma das coisas muito importantes para nós é trabalharmos junto com a ASP. Porque a professora acabou de dizer como é que é o entusiasmo. É o fogo do coração. É o fogo do coração. E aí, como vocês me pediram um exemplo antes, eu vou dar outro exemplo agora também. A professora Tânia. A professora Tânia se aposentou há quase 20 anos. Mas o entusiasmo na sua vida, o seu entusiasmo pela educação, mantém ela bastante ativa e trabalhando nessa ASP-UF, cujos professores não têm nada de inativos. Pelo contrário, eles são bastante ativos. Então, são esses exemplos que a ASP-UF dá para nós, professores da universidade, que mostram aquilo que nós acabamos de dizer que nós queremos colocar nos nossos alunos. A gente vê isso nos nossos docentes, aquelas pessoas que entendem que a sua atividade é importante para a sociedade. Esses professores que, aposentados, continuam trabalhando, continuam contribuindo para o conhecimento, continuam fazendo a sua atividade de docente, a sua atividade de levar a educação e o conhecimento e de manter os professores e que estão sempre ativos e muito ativos. Então, um dos projetos da universidade que a PROEX tem todo interesse em apoiar é a ASP-UF, que é um exemplo para os nossos professores. Nós sabemos que a grande maioria dos nossos professores são bastante ativos, têm essa visão de que eles têm uma missão a cumprir, e uma missão muito nobre, que é a missão de estar totalmente relacionados com a educação, porque só a educação pode fazer um país crescer. O futuro do Brasil está sendo levado por essas pessoas e tem sido levado ao longo do tempo. Então, essa atividade, essa visão, esse exemplo, professora Tânia, que vocês dão para os nossos professores, da importância da atividade nossa enquanto docentes, é algo sensacional. É algo que a ASP-UF faz isso e faz muito bem. Então, a gente tem um orgulho muito grande da ASP-UF, que hoje continua a ser conduzida pela professora Edil, que foi pró-reitora de extensão. Ela estava, muitas vezes, teve por um longo tempo, fazendo a atividade que eu faço hoje, e eu acho que ela sempre teve muito mais entusiasmo do que o que eu tenho. Ela é um exemplo para todos nós. Professor, ainda vou explorar mais um pouquinho para esse entusiasmo do senhor. O senhor falou sobre a Friburgo, sua experiência em Friburgo. Agora, nesse último minutinho, que o senhor fale um pouquinho de mais uma experiência para nos incentivar também. Tá bom. Eu vou falar então sobre outra unidade do interior, Volta Redonda. Aí alguém vai dizer, ele já sabia que ele ia falar de Volta Redonda. Volta Redonda é uma cidade na qual muitos servidores públicos ou pessoas que possam ter funções empresariais privadas no país inteiro, e quando tem Volta Redonda,
Se essas famílias, às vezes, têm um filho autista, eles procuram se mudar para essa cidade de Volta Redonda. Por quê? Porque lá nós temos 2 escolas grandes que são bastante dedicadas à questão das crianças autistas, e a UF é uma grande incentivadora dessa atividade de apoio às famílias que têm crianças autistas. Nós temos um laboratório da UF para atender a crianças autistas. Todos os eventos sobre isso são realizados na Universidade Federal Fluminense, no nosso auditório. E nós temos vários projetos de extensão, e eu vou dar exemplo de mais um para terminar. É o seguinte, as crianças autistas, elas têm muita dificuldade de comunicação com os seus pais, ou os pais têm dificuldade de comunicação. Então é comum, quando eles saem para um passeio, para uma viagem, levar um painel grande para a criança mostrar o que quer, uma comunicação com aquilo. Nós, uma atividade de extensão, desenvolvemos lá em Volta Redonda, os extensionistas lá, desenvolveram um programa no telefone celular que faz isso. Então a criança agora se comunica com o pai, mostrando ali no celular o que ele quer, não precisa estar levando aquilo, uma coisa difícil, grande. Ali pelo celular a criança está normal ali, falando com seus pais. Esse é um outro projeto bastante interessante, que eu acho que é um bom exemplo. Obrigado. Infelizmente, nós estamos chegando ao final de mais um programa ASP UF em Ação, da Associação de Professores Inativos da Universidade Federal Fluminense. Agradecemos o nosso entrevistado, o nosso pró-reitor de extensão, professor Weiner da Silveira e Silva. Agradecemos aos nossos entrevistados e você poderá acessar outros programas da ASP UF pelo site, pelo nosso UFTube, e se comunique conosco, porque a ASP existe para servir a nossa comunidade.